Chegamos ao fim, queridos, da série Milagres de Jesus. E hoje, na quinta parte, eu quero falar de um homem que andou sobre as águas. Eu quero falar do milagre a qual o apóstolo Pedro viveu com Jesus. Está lá no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que fala assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E as despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, vendo Jesus andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E todos, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo Pedro, disse: És tu, Senhor? Manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E disse: Vem, Pedro, desce do barco. Andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Queridos, nós vemos aqui um dos milagres mais tremendos a qual Jesus fez. Você até pode falar assim, mas Malaguês, esse aí não é um milagre. Ele não foi curado, ele não saiu andando, mas Pedro, ele foi curado de toda incredulidade na sua vida. Pedro, ele foi curado de toda dúvida que roubou a vida dele naquele momento. Queridos, nós vemos aqui Jesus estava ali ensinando as multidões e ele estava se despedindo e pediu para os discípulos: entra no barco e vai para o outro lado. E os discípulos obedeceram e foram. Mas chegou numa hora da madrugada, o vento era muito forte, o vento contrário, o açoite, né? O balanço do mar, a tempestade. E Jesus, vendo ali os discípulos, vendo ali as atitudes dos discípulos, foi ter com eles. E Jesus começou a andar sobre as águas. E quando os discípulos, vendo aquela cena, ficaram com medo, atemorizados, e gritaram: É um fantasma! Pedro, é um fantasma! Vai pegar a gente! E Jesus falou assim: Não temais, tende bom ânimo. E Pedro, para tirar-lhe a prova dos 9, é você mesmo, Jesus? Eu quero aí andar sobre as águas. E Jesus fala: Pedro, vem para cá. Saia do barco e venha para cá. E Pedro começou a dar os passos, queridos. Pedro começou a andar sobre as águas. Mas Pedro reparou no vento. Pedro reparou nas ondas. Pedro começou a reparar aquilo que estava ao seu redor e começou a afundar. E, Senhor, socorro! Socorro, estou me afogando. Ele se afogando ali, Jesus pegou ele pela mão. E ambos andaram até o barco. Queridos, na nossa vida não é diferente. Quantas vezes Jesus nos pede da gente pegar o barco da nossa vida, irmos adiante, chegarmos ao outro lado, mas no caminho se levanta as tempestades, no caminho se levantam os ventos fortes contrário à nossa vida, impedindo que a gente chegue ao outro lado. E nós ficamos com medo, atemorizados, começamos a dar
ao ouvido essas vozes, dessas tempestades, que nós não vamos conseguir chegar àquele outro lado. Mas quando Jesus vem ao nosso encontro, nós ali atemorizados, com medo da situação, não cremos que realmente é Jesus, aquele Jesus que opera maravilhas, aquele Jesus que opera milagres. E quando nós pedimos um sinal para Deus, Senhor, você vai curar a minha família? Senhor, você vai abrir uma porta de emprego para mim? Me dá um sinal. E Jesus fala, vem para fora. Ei, querido, meu amado, meu irmão querido, vem para fora do barco, da sua vida. E quando você começa a andar, queridos, e você vai vendo que a coisa vai andando, vai continuando. De repente você o quê? Dá ouvido às vozes, você dá ouvido aos conselhos, você dá ouvido às situações, você começa a reparar as situações, até mesmo o seu coração falando, né? A dúvida entrando no seu coração. Puxa, será realmente que isso eu estou vivendo? E a incredulidade, a dúvida, ela vem para roubar o milagre na sua vida. A dúvida, a incredulidade vem para que você não viva o milagre. E você dá ouvidos, você começa a dar atenção àquilo que está ao seu redor. De repente você começa a afundar. Quem sabe você esteja aí até mesmo afundando no meio das ondas. Só que Jesus está aqui, pronto para te pegar pela tua mão, não deixar você se afundar, porque Jesus, ele chega no momento certo e vai te pegar pelo braço e vai te colocar no barco e vai te conduzir até a outra margem. Mas para isso, eu tenho que vencer toda a incredulidade da minha vida. Para isso, eu preciso crer que Jesus, ele está no controle de todas as situações. E só assim eu vou crer que Jesus é aquele que operava os mesmos milagres de ontem. Ele continua operando os mesmos milagres hoje. Eu não posso limitar o poder de Deus na minha vida. Eu tenho que acreditar, crer com toda a minha fé para viver os milagres. E Jesus falou para ele, né? Homem de pequena fé. Queridos, vamos pedir mais fé para Deus, para vivermos o milagre. As oportunidades virão para a gente exercer a nossa fé. Basta que a gente viva o que Deus tem para a nossa vida. É essa a mensagem que eu tenho para você hoje, de fé e esperança ao teu coração. Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Deixa aqui nos comentários as experiências que você precisa viver na tua fé. Eu estarei orando no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço do Miro Malaguês.